Show. Acho que podemos estar ao vivo. Vou conferir aqui para ver se a gente já está ao vivo. Estamos. Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas que estão aqui presentes em mais um Oficina e Debate. Eu me chamo Alô Navarro, como está escrito aqui na minha legendinha, e hoje eu estou com uma convidada super especial para falar de um filme também muito maneiro, um filme muito bacana, que tem muito a ver com as discussões que a gente já tem no grupo. Hoje a gente vai tentar pegar aspectos diferentes desse filme, tentar fazer algumas cositas más para tornar essa noite de quarta-feira o mais agradável possível e, como sempre, tendo um papo teórico também. A gente vai trabalhar com um texto especial que nós já discutimos em grupo. E hoje tem mais uma pessoa do grupo aqui para falar sobre esse texto. Agora, para uma apresentação mais formal, eu me chamo Alan Navarro Fernandes, eu sou bolsista extensionista do projeto do grupo de pesquisa e extensão fora da sala de aula, e eu sou responsável por mediar esses cines de debate. E aí eu sempre trago um convidado especialíssimo para trazer contribuições para esse debate sobre outras perspectivas. E é isso que torna mais rico. Ninguém pesquisa sozinho, ninguém aprende sozinho. E aqui eu estou com uma companheira super especial e eu vou passar a bola para ela agora, para ela se apresentar. Oi, gente. Boa noite. Como está escrito aí embaixo, eu sou a Débora Ortmann. Faço parte do grupo juntamente com a Alain. Sou bolsista de iniciação à docência. No caso, a minha pesquisa é no colégio público, em Itaboraí. E é isso, a gente espera que hoje a gente proporcione junto com vocês um debate, porque o filme é sensacional, é incrível, e eu espero que dê tudo certo. Exato, gente. Espero que todos estejam bem, passando álcool gel na mãozinha, que tudo esteja bem ótimo para todos vocês. Estamos vivendo um momento dificílimo, mas seguimos e resistimos como bons UERJianos. Esse projeto é um projeto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mediado, coordenado pelo professor doutor Arthur Viana Ferreira. E a gente sempre agradece ao Arthur também por essa oportunidade, por ele jogar a gente assim para estar de frente dessas coisas, porque é muito legal para a nossa formação, é bom para a gente aprende bastante e tem a oportunidade de se comunicar com muita gente. Então fica esse agradecimento especial ao Arthur e a todos os educadores que fazem parte desse projeto, todos os bolsistas, a Patrícia, também ao Márcio, enfim, todas as pessoas que estão aqui sempre fechando com a gente. E aí eu quero pedir para vocês comentem bastante aqui nos comentários, comentem de onde vocês são, depois a gente vai querer ouvir os comentários de vocês sobre o filme, a gente vai querer também que vocês participem do sorteio, gente. A gente é tipo o Silvio Santos, show do milhão, e aí tem hora que a gente chega e a gente não joga aviãozinho de dinheiro, a gente joga a possibilidade de você ganhar livro, e para ganhar livro é só fazer aquele esquema de sempre, de você chegar lá, pá, na nossa página e comentar de onde você veio, seu endereço, não é isso, Débora? Isso, e destacando que aqui a gente sorteia 3 livros, tá, gente? Pô, Então, se você não ganhou na primeira, você pode ganhar na segunda ou na terceira. Só tenta. é muito luxo, né? São 3 livros e são livros, assim, sempre de boas qualidades, né? E Sim. o livro chega. Eu recebi até uma mensagem de um colega meu falando que recebeu o livro agora e ele, pô, tava super contente. É o Alberto, manda um abraço para o Alberto, caso ele esteja vendo. E é bem legal. O livro chega mesmo, isso aqui não há fake Chega, news aqui. chega, gente. Isso. Fake news não é aqui. E vamos lá, eu falo bastante, né? Como vocês puderam ver. E agora eu vou falar o que a gente vai fazer aqui. Bom, o Cine Debate, a gente sempre pega uma obra audiovisual, para usar uma linguagem bem. Que tem uma bolsista no nosso grupo, a Mariana, que ela utilizou esse termo outro dia, e aí eu sempre falava, tipo assim, um bagulho grandão. Eu comento documentários, filmes e séries. Aí quando ela colocou audiovisual, eu falei, gente, que chique, vou usar essa palavra da próxima vez. Então, assim, a gente comenta obras audiovisuais que trabalham educação em espaços escolares ou não, para tentar
fomentar alguns debates aqui na internet com vocês, tentar, de certa forma, criticar o texto, criticar o filme através de um texto. E hoje a gente vai trabalhar com um texto também, que é um texto do Paulo Freire, com o Sérgio Gadotti e o Sérgio Guimarães. Não é isso, Débora? Isso. Eu vou conferir. O nome do texto ele tá no flyer. Eu vou trazer ele para vocês daqui a pouco, com certeza que me fugiu da memória. Débora lembra com O certeza quê? o nome do texto? O nome do livro? Isso, o nome do livro. É Pedagogia, Diálogo e Conflito. Exatamente, isso. E a gente vai tentar trabalhar com você essa dimensão do diálogo, essa dimensão do conflito, para tentar ver novas possibilidades e a gente aprender junto. Por isso que é importante que você comente aqui de onde você veio. Igual a Evelyn comentou que é de Olinda, Pernambuco. Evelyn, minha mãe também é de Pernambuco. E eu sempre vi histórias bem legais daí. E, enfim, quero conhecer um dia. Muito obrigado por estar presente e a todas as pessoas de todos os lugares. Por favor, comenta aqui para a gente saber. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer essas coisinhas. Depois, no final, tem um sorteio do livro. E aí, eu vou passar a bola para a Débora falar um pouquinho também sobre tudo isso. E, Débora, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é: quais são as suas impressões sobre o filme? O que você acha desse filme? Qual foi a primeira vez que você viu? Você gostou? Você não gostou? Qual é a sua impressão assim, geral sobre o filme? Então, eu estava falando com ela antes que a primeira vez que eu vi o filme foi na escola. Eu acho que eu estava no ensino médio. Só que é aquilo, né? A gente não tinha a maturidade, a gente não compreendia as informações, as lições que o filme queria passar pra gente. Só que aí, né? A gente vai, cresce. Aí eu tive a oportunidade de ver o filme novamente. E é um filme que eu já vi, eu acho que mais de 4 vezes. Vi bastante vezes. Hoje mesmo eu assisti o filme de novo, sabe? Porque é bom, sabe? Traz diversas lições pra gente. E eu já posso falar das impressões que eu tive? Pode, fica à vontade. Então, uma das impressões assim que mais me marcou no filme é a própria sala de aula, porque ali a gente vê que há ausência dos vínculos, de amizade. E a professora, ela já chega, ela fala, olha, eu tenho essa metodologia. Só que aí quando ela chega na sala de aula, ela vê que a realidade é outra, então ela vai precisar rever essa metodologia, porque a metodologia de ensino que ela tinha em mente não ia funcionar com aquela turma, porque a realidade era outra. E tem conflito, tem de tudo. O filme é bom. E o legal, assim, para a gente falar para esse nosso espectador. E aí, galera, eu queria fazer uma coisa assim, bem blogueiro. Gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Isso é muito importante para a gente, porque a nossa ideia aqui é espalhar para geral. E, Débora, eu queria que você, aproveitando o gancho que você falou, você usou uma palavrinha que nós do Fora da Sala de Aula gostamos muito, né? Não porque a gente é barraqueiro, mas a gente adora um conflito. E eu queria que você Sim. falasse um pouco melhor dessa definição de conflito, que a gente normalmente trabalha no grupo e também associando com a leitura do texto, beleza? Sim. Então, como o Alan falou, o nosso grupo não gosta de negar o conflito, tá? Aqui a gente assume que o conflito existe e a gente não está afim de negar ele. Só que dentro do nosso grupo, né, sobre a questão do conflito, a gente trabalha com a pedagogia da convivência, que é do Jares, e o Jares ele vai trazer para a gente, ele vai falar para a gente que vai ter duas concepções sobre o conflito. A gente tem a primeira concepção, que é uma concepção negativa, aonde essa concepção do conflito ela está relacionada à violência. Só que aí também o Jares ele vai trazer uma segunda perspectiva sobre o conflito, aonde através desse conflito a gente vai ver vamos ver possibilidades de uma convivência democrática, sabe? E alinhando, né,
essa questão do conflito com um texto base que a gente tem hoje, que é o Pedagogia, Diálogo e Conflito, no caso, não só com esse texto, porque o filme em si também trouxe à memória alguns pontos que a Batista gosta de destacar, sabe? Porque o Jales, ele fala do conflito, e a Batista, quando ela fala da pedagogia da hospitalidade, ela fala que a abertura para o outro, ela pode gerar os mais diversos sentimentos. Pode gerar o risco, pode gerar o medo, pode gerar sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, só que ainda assim, esses diversos possíveis sentimentos que são gerados, nenhum deles justifica a violência. E aí eu também tentei alinhar com a Batista, mas voltando para o nosso texto base, uma parte que me chama a atenção, que o próprio Paulo Freire vai falar, é sobre a questão de luta de classes e também de guerra de classes. Porque a gente indo para o filme, o que a gente vai ver? Embora não seja uma violência, não só a violência física, mas a gente vai ver que as pessoas ali, elas acabam gerando outros tipos de violência. Um senta aqui, outro senta ali. Uma das personagens, acho que é Eva, né? Ela mesmo fala que os grupos, eles se reduzem a um tribalismo, a uma tribo, aonde um defende o outro, o meu espaço aqui, você não entra nele, é meu espaço, o seu espaço é o seu espaço. E isso muitas das vezes acaba, embora não seja uma violência física, acaba gerando outras violências. Mas aí o Paulo Freire, no livro, ele vai falar que muitas das vezes essa violência, ela é uma consequência de uma violência muito maior que eles sofreram, seja fora da escola ou até mesmo dentro. E eu acho isso importante porque no próprio filme a gente vê que a educadora, a gestora, no caso, ela reconhece que há uma evasão, ela reconhece que essas pessoas, elas têm as suas vulnerabilidades, têm os seus conflitos, têm os seus problemas sociais, só que ainda assim me parece que esses problemas, eles são ignorados, sabe? E essa questão de lutas de classe e guerras de classe me chamou muita atenção, porque parece que o que a gente tem naquele filme é exatamente uma guerra de classe. A gente, você fica aí no seu espaço, eu vou ficar aqui no meu espaço, mas isso tudo é consequência de uma violência muito maior que eles viveram, seja fora da escola ou até mesmo dentro, e infelizmente é uma violência que tem sido ignorada, até a professora chegar e querer ouvir a história deles, porque eles têm uma história. Exatamente, e isso você foi falando, né? E a todo momento vinha na minha cabeça o nome do Bourdieu, né? Para tentar analisar essa violência no ambiente escolar, essa violência que eles fazem consigo mesmo e também uns com os outros, né? Que é refletida ali em diversas ações, uma lealdade ao grupo, sentimentos que, por um lado, são legítimos, mas quando levados ao extremismo, eles acabam levando a coisas ruins. Isso é uma problematização que a professora vai fazer, inclusive, quando vai fazer a mistura lá com o Holocausto, e a gente vai falar mais disso daqui a uns minutinhos. Mas agora, a colocação da Débora ela é muito pertinente, né? Essas observações. A gente está falando aqui de um panorama geral do filme e a gente quer ouvir vocês também para comentar. E eu queria resgatar uma coisa que a Débora falou lá no início, né? Que a professora tinha algo planejado, né? E em um determinado momento ela vê a necessidade de precisar mudar a prática, né? Era necessário que ela mudasse a prática, porque os problemas que levavam aquela turma, que era uma turma assim de alunos que tinham uma trajetória assim de serem alunos infratores, né, alunos problemáticos, né, vamos colocar assim. E aí aquela professora ela observa aquilo ali e ela está vindo com uma prática, ela quer ensinar para eles Homero, mas o problema deles
para entender o conteúdo ou de ter interesse pelo aquele conteúdo não está na complexidade do conteúdo, necessariamente, e sim de como aquele conteúdo atravessa esses sujeitos. Porque se aquele conteúdo ele não faz sentido para mim, a gente não consegue se apropriar tanto dele, a gente não consegue assimilar tanto. É por isso, assim, a Débora e eu cursamos História, né, e a gente já tem algumas experiências. Uma das coisas que eu posso garantir para vocês é que é muito mais simples para um brasileiro entender, por incrível que pareça, embora seja um problema sério também no nosso país, é muito mais simples de ele entender um fenômeno que acontece no Brasil hoje, ou os fenômenos da história do Brasil, do que ele entender da antiguidade, por exemplo, porque é algo muito distante da realidade dele. É algo que ele pouco ouve falar, que ele tem pouco acesso. Então, quando a gente tenta aproximar a realidade, aproximar o contexto do sujeito, a gente pode obter um resultado melhor. E aí eu queria, nesse momento, né, que a Débora ela falasse um pouco mais das práticas e também das experiências dela na pesquisa, né, que a Débora falou que ela pesquisa em um colégio em Itaboraí, tem até alunos do colégio aqui comentando, e eu queria que a Débora falasse um pouco mais disso associado à prática. Como que funciona essa prática, essa remodelagem, na sua opinião? Então, vamos lá. Como eu falei, né, o contexto do filme é esse. A professora ela tem uma metodologia, ela chega na escola, só que ela vê que essa metodologia ela precisa ser revista, ela precisa ser mudada. Sobre a minha pesquisa, como a Alan já reafirmou, eu faço o meu projeto de pesquisa juntamente com um colégio público em Itaboraí, e a minha pesquisa está sobre a relação da pedagogia social com a pedagogia escolar. E, no caso, o Freire é uma das referências do meu trabalho. Só que, além do Freire, eu também uso a Batista, com a pedagogia da hospitalidade, o próprio Jares. E a proposta, então, do meu trabalho é a gente ver como é que a escola ela dialoga com os espaços da sociedade e com os indivíduos que a constituem. E para fazer isso, eu levo em consideração 3 objetos. No caso, as práticas escolares, as práticas não escolares, sempre tendo essas 2 práticas como cooperantes e não concorrentes, porque a Batista ela reafirma, ela tem o cuidado de falar, olha, a escola ela tem um papel dela, isso ninguém anula, isso ninguém muda, ninguém tira. Só que há um apelo que é feito pela sociedade que a escola ela não pode ignorar. Então, por que a gente não pensa, por que a gente não chama a comunidade? Por que a gente não chama a pedagogia social para ser uma cooperante para a resolução desses apelos, desses problemas? Então, eu pesquiso sobre a relação das práticas escolares com as práticas não escolares. O meu segundo objeto, que é o que eu acho que se encaixa muito nesse eixo, sobre as práticas educativas, que é, no caso, a autonomia do professor dentro desse processo. E o meu terceiro objeto é sobre a identidade social da escola, que, no caso, é pensar a escola como pensar a escola como um espaço rico de antropologia, sabe? E quando a gente fala dessa antropologia, a gente está falando de uma antropologia que realmente é participante, não uma antropologia de gabinete, onde a gente só fica parada na janela e tem uma visão limitada, não. É uma antropologia participante, onde a gente leva em consideração a visão do outro. O outro também é importante, sabe? E retornando sobre as práticas educativas, a própria Batista, nessa parte eu consigo falar sobre a Batista e também sobre o Freire, não somente sobre a obra Pedagogia, Diálogo e Conflito, mas também sobre a obra Pedagogia da Autonomia, que é um clássico. Mas vamos começar falando da Batista. A Batista, quando ela fala da ação educativa, ela deixa bem claro que essa ação educativa ela vai se desenvolver num contexto de especificidade humana. E, sendo assim, ela deixa bem claro que não tem condições dessa prática da função docente
ela ser reduzida somente a uma ideia de técnica ou uma ideia instrumental. Ou seja, eu não posso montar a minha metodologia, não, eu vou fazer isso aqui, vou pegar isso aqui e vou botar lá. Não, tá feito. Não. Ela fala que nesse ponto a gente tem que levar em consideração ali o cenário, o contexto, as vivências, as realidades, e isso tudo são coisas, são características que contribuem para que a gente tenha uma pedagogia autônoma, que é aí onde a gente tem como grande contribuidor o próprio Paulo Freire. E é interessante pensar, porque, por exemplo, a gente fala muito da pedagogia social, só que quando a gente vai olhar para a escola, para os espaços escolares, a gente vê cada dia que passa é mais importante a gente ter uma metodologia diferenciada, novas metodologias, novas ferramentas, até mesmo dentro da escola. Porque uma coisa que eu ouvi na própria faculdade é que o que o aluno viveu fora da escola, quando ele chega na escola, ele não fala, olha, vivência, realidade, você fica aqui que agora eu vou estudar. Não, o aluno ele tem uma bagagem e essa bagagem acompanha ele na sua vida, sabe? Então a gente precisa pensar também novas metodologias, novas ferramentas, novas práticas educativas, até mesmo dentro dos espaços escolares, sabe? E como eu falei, uma das grandes referências, pelo menos para mim, e eu acredito que também para muitos, é o próprio Paulo Freire, que ele vai falar sobre a pedagogia da autonomia, ele tem uma obra, né? E ele, em diversas obras, ele fala que quando a gente pensa numa prática docente que é autônoma, que tem uma autonomia, a gente está contribuindo para uma educação que é somente que é, além de ser inclusiva, que tem uma inclusão, ela também é acessível, sabe? E essa prática docente, ela vai valorizar a relação docente e educando, que eu acho que é um dos pontos que o filme trabalha muito, sabe? A professora, ela poderia chegar lá e falar, olha, eu dou a aula, vocês fazem, a sua voz eu não vou escutar, eu vou ignorar os seus apelos, eu vou ignorar a sua vivência, a sua realidade. Só que não, ela não somente fala, mas ela também escuta, e assim a gente vê que não há uma relação vertical. Não, há uma relação onde ambos falam, mas também escutam, e eu acho que isso é o diferencial, sabe? E o próprio Paulo Freire fala isso, ele deixa bem claro também na pedagogia, na obra Pedagogia da Autonomia, ele fala que tem uma frase dele que é muito legal, que ele explica que o educando, quando ele ensina, ele também aprende. Não, no caso, o docente, ao mesmo tempo que ele ensina, ele também aprende. E o educando, ao mesmo tempo que aprende, ele também ensina. Só que dentro desse contexto, o que eu acho que vale a pena e muito destacar é porque tem muita gente que pensa que quando o professor ele fala, olha, aluno, você tem essa autonomia para falar, para eu quero te ouvir. Muita gente pensa que isso representa uma perca de autoridade do professor. O professor perdeu a voz, ele agora ele é a mesma coisa que o educando. E isso o Paulo Freire ele fala, não, olha, mesmo que o docente ele se propõe a escutar e a ouvir o educando, ele não se confunde com o educando, porque ele não é igual. Ele se educa com o educando, mas é notório que ele não se confunde com ele. Perfeito, eu tô. Gente, eu vi o Shrek esses dias, e aí o Shrek ele tem uma parte do filme que a Fiona faz o café pra ele, pro burro, e ele faz uma cara tipo. Eu lembrei na hora desse meme dele, dessa cara. E assim, é exatamente assim que eu fiquei. A Débora falou incrivelmente. Fica até difícil de eu pegar alguns trechos, mas eu vou tentar acompanhar, né? Eu acho que uma das coisas que a Débora falou que eu acho muito interessante é que a gente
a gente mesmo, isso é uma crítica que eu falo da gente que pesquisa isso, a gente também tem o hábito de separar muitas coisas, né, de definir e dividir, porque a gente está falando assim, isso aqui é educação social, até aí, isso aqui é educação formal, educação informal, enfim, a gente vai colocando algumas definições, mas a gente esquece que isso é uma mera formalidade, né? Assim como as ciências se relacionam, né? Assim, a história também é uma ciência, assim como a biologia, assim como a matemática, as coisas vão misturando. A educação também é assim. E isso que Débora falou é muito verdade. Não é porque o aluno ele está naquele espaço ali que ele fala assim, ah, beleza, agora vesti minha fantasia de aluno, eu sou aluno, e o que estava lá fora, tipo assim, ah, fica lá fora. E aproveitando também, Débora falou da pedagogia da autonomia, eu queria brevemente contar uma história aqui, aproveitar que tem muitos alunos do SEV e tem outros alunos que também são normalistas e não são do SEV, que assim, eu tive a oportunidade de ir com o Arthur uma vez realizar uma dinâmica lá no SEV e eu fiquei muito impressionado com muitas coisas. O primeiro era o domínio dos alunos sobre alguns conceitos do Paulo Freire, especialmente do pedagogia da autonomia. Eles estavam falando muito bem e fazendo relações. E teve uma parte da dinâmica que o Arthur pediu para eles escreverem algo relacionado à vida deles, à vida de fora e ao que dificulta eles estarem na escola. E eles associavam isso muito bem, assim, como coisas, poxa, onde eu moro é difícil de passar ônibus, e aí isso atrapalha com que eu esteja aqui na sala. E aí, relacionando essa dinâmica que ele fez lá com a fala do Arthur também no... O Arthur ele participou recentemente também de uma fala para a prefeitura de Nilópolis, se eu não me engano, e aí comentou uma coisa que eu achei interessante, que o aluno que está vindo para esses professores agora, no pós-pandemia, ele não vai estar, tipo, 100% para aprender matemática, para aprender física, para aprender história, e a gente precisa respeitar isso, esse externo do aluno, que vai influenciar diretamente nesse interno que a gente está descrevendo, que é a sala de aula. Então, para isso, talvez, sem querer dar uma receita de bolo, mas fazendo aquele trocadilho com o nome do grupo, é necessário pensar fora da sala de aula para uma boa prática educacional dentro da sala de aula. E é por isso que também há necessidade, né? Por isso que essa discussão é cara para a gente, de falar sobre uma pedagogia social e uma educação no espaço não escolar dentro da sala de aula, dentro da escola. Falo isso todas as lives. Nós não somos avessos à escola, pelo contrário, amamos-a, não sei nem se falei certo, mas gostamos muito da escola. Sim. Mas entendemos que é necessário também você olhar, pensar fora da caixa e olhar o contexto, né, em que tudo aquilo ali está sendo lidado, né, como que tudo ali está sendo, como que o fenômeno está acontecendo. E eu acho que é bem por aí, né, essa conversa. Gostaria de reforçar, pedir para vocês compartilharem. Estou vendo muita gente legal aqui mandando mensagem. Estou vendo a Maria Isabel, que é minha aluna. Eu vi também um professor meu de muito tempo, chamado Pedro, e inclusive gostaria de desejar mandar um abraço para o Pedro e falar que o Pedro ele era um professor incrível porque ele falava muito simples de coisas complexas, porque ele entendia também essa demanda dos alunos, né? Ele era professor de matemática e física, ele ensinava muito bem falando simples. Então, um abraço para o Pedro e que a gente consiga ser mais assim também nas nossas áreas de atuação, porque a prática educativa também tem a ver com falar simples, que era o que a professora chegou a passar, né? Tem um momento que ela fala assim, ah, isso aí tá parecendo o Holocausto. Aí, tipo, geral ficou assim, ah, pô, qual é? Você não sabe o que tá falando, pô, tá viajando, tá perdendo a linha. Aí ela, não, pô, sei que ela, pô. Aí tem uma hora que o menino levanta a mão e pergunta assim, professora, mas com todo respeito, o que que é o Holocausto? E aí, tipo assim, caraca, os alunos não sabiam. Então, tudo aquilo que ela estava falando não estava fazendo mais tanto sentido. Porque eles não sabiam que era o Holocausto, então eles não estavam acompanhando o raciocínio dela. Eles estavam enxergando aquilo que ela estava falando com outro olho, assim, com o olhar de alguém que estava julgando ou criticando sem mostrar o porquê está criticando. E isso é bem interessante. E
é isso também que a gente vai continuar falando. A gente fechou uma primeira parte em que a gente falou um pouco mais sobre as práticas educativas. Reforço para vocês que a gente está fazendo um sorteio de um livro e a gente entrega para todos os lugares do Brasil, pelo menos, não sei se pelo mundo, não sei se a gente está com essa bola toda, mas do Brasil, com certeza, a gente entrega. Então, por favor, comenta lá na publicação, equipe que nos ajuda com os comentários e as coisas. Comentem aqui como é que faz, orientem a galera nos comentários. Isso é muito importante para a gente quer muita participação de vocês. E ouvir também comentários de vocês sobre o filme. Hoje a gente está falando sobre o filme Escritores da Liberdade, e que é um filme muito bacana, e eu quero ouvir comentários de vocês, que depois a gente vai separar um momentinho para ler sobre isso. E, Débora, como eu gosto de colocar lenha na fogueira, o que eu vou problematizar uma coisa com você agora e eu ouvir a sua opinião. Por quê? Ai, A meu Deus. primeira coisa que os alunos olham para a professora, e aí a gente vai tentar aqui resgatar um pouquinho de USA para fazer sentido a nossa fala. Lá nos Estados Unidos, existe uma coisa muito marcada dos guetos, né? Tanto que a gente vai ver isso nas obras de filmes e também até em coisas reais mesmo, assim, quem já teve a oportunidade de ir, eu não, mas do que eu já pude ler, que eu já pude ver de filmes, nos Estados Unidos ele é bem separado por guetos. E aí, o filme, especificamente, ele vai trabalhar meio que com o grupo dos latinos, que vive ali na rua dos latinos ali, tem a rua dos negros, né, que tem ali e tal, os negros, tem a rua também dos cambodianos, né, que são meio que asiáticos ali, e aí tem o grupo deles, e eles meio que se rivalizam, né, de certa forma. E aí chega aquela situação delicada. A professora, uma mulher branca, uma mulher que tem, apesar de ser mulher, tem privilégios sociais por ser branca, e aí ela chega ali, meio que ela também é de uma outra classe social, meio que ela tá pisando em ovos, os alunos olham para a cara dela, tipo assim, ah, pô, mais uma professora branca querendo dizer o que a gente passa e como que funcionam as coisas aqui. E aí, Débora, eu queria perguntar para você, na sua perspectiva, né? Lógico que isso não tem uma resposta certa, mas, poxa, como que essa professora vai alcançar aquilo ali? Né? Porque como que ela vai desconstruir esses conflitos ali existentes se ela é uma forasteira, se ela é uma estrangeira? Quando que o discurso dela ganha legitimidade? No caso, você está perguntando ela sendo estrangeira, né? Como ela adentra nesse espaço Uhum, e sim, então eu acho que passa pela prática da hospitalidade e também pelo caminho de você reconhecer que tem privilégios e também de ouvir o outro, sabe? O outro falou, olha, eu passo por isso. Eu acho que tem uma cena do filme, né? Que a própria Eva, ela fala, olha, você não sabe como é a nossa realidade. A gente luta para sobreviver todo dia. Você uhum, não sabe, porque toda vida chega um branco aqui e fala e acha que pode fazer o que quiser, porque ele realmente pode. Aí ela explica: olha, os policiais entraram na minha casa, prenderam o meu pai, e eles podem fazer isso. E eu acho que para ela ganhar um espaço, eu acho que passa pela prática da hospitalidade, sabe? De uhum, você respeitar a realidade do outro, de você respeitar a vivência do outro, e em especial de você olhar para aquela realidade que não é a sua, olhar para aquela realidade a partir da ótica dele, uhum, e não da sua própria. uhum. E eu sinto, assim, né, pegando o exemplo do filme, a Margarete comentou aqui que ela é professora de um curso pré-vestibular social, num contexto similar ao filme, e a gente vai conseguir observar muitas coisas assim, bem de Brasil, né, no filme. Lógico, com todo o cuidado de fazer uma comparação Brasil e Estados Unidos, mas a gente vai conseguir observar muito daquela realidade ali de conflitos. E a gente vai ver muito isso aqui com alunos que moram em locais onde há facções diferentes no comando ali da região, né? E aí pode haver um pouco disso também, né? E isso também existe no Brasil. Mas até comentando da questão do filme, você vê o respeito da professora
em tentar entender aquela realidade. Ela toma uma iniciativa que eu acho muito interessante. O filme se passa em Los Angeles, mais ou menos ali nos anos 90, onde o rap está numa crescente muito forte e narrando tudo aquilo que está acontecendo ali. E ela pega uma letra de um rapper chamado Tupac Shakur, que ela tenta trazer aquilo ali para os alunos, para tentar assim, falar a linguagem deles. E, num primeiro momento, aquilo ali causa estranheza para eles. Tipo assim, ué, você quer me ensinar o Tupac? Tipo, como que você quer me ensinar se você não conhece? A todo momento é uma tentativa de deslegitimar, né, o saber dela de qualquer forma. Porque, beleza, ela pode saber de Homero, mas de Tupac ela não pode saber, porque ela é professora. E, de fato, ela é uma pessoa que está ali fora daquele contexto. Mas, nessa fala mesmo, quando ela está falando com a Eva, e não Iva, porque tem esse detalhezinho também do nome, né? Porque ela chega e fala assim, Iva, a ela, é Eva. Porque ela também reivindica o lado dela latino. Porque ela tá chamando, quando ela chama ela de Iva, ela tá falando de um jeito americano, né? E ela, não, meu nome é Eva. E isso também vai para os americanos que às vezes falam o português todo coisado e a gente tem que dar vida para falar o inglês perfeito. Enfim, papo para um outro filme, para um outro cine debate. Mas voltando. E aí você vê também o respeito da professora nisso. E você quer ver um momento que eu acho que mostra esse respeito dela pela fala da Eva, é quando rola a situação lá do assassinato de um menino na loja de conveniência, aí um dos diretores falou assim, uma dessas alunas, a Iva, fez isso, ela, Eva, tipo assim, olha como ela foi atenta a chamar ela pelo nome que ela gosta de ser chamada. Ela foi atenta, chegava assim, a Eva. Então você vê, é uma professora que teve o respeito, que teve o zelo. E aí, para ela chegar ali e tentar desconstruir aqueles conflitos, ela teve que se colocar no lugar deles e também no lugar de humana, né? De pensar assim, apelar para a humanidade deles. E aí é nesse momento que ela chega, né? Naquela situação ali, e ela fala, pô, beleza, eu não sei, mas você pode me ensinar? Poxa, aqui olha como é que vocês estão se tratando, olha, pô, julgando uns aos outros e tal, faltando com o respeito. E aí o respeito, eu acho que é uma palavra muito, assim, que está piscando aqui, né, nesse momento, porque faz todo sentido. Como que eu vou exercer uma prática educativa se eu não respeito as particularidades daquele aluno, que são coisas que talvez eu não vá entender? Eu, no meu lugar de fala, no meu lugar de vivência, de pesquisa, são coisas que eu não entendo. Então, é necessário também o professor fazer esse movimento, que é difícil, né? Mas fazer esse movimento de ir ao encontro e tentar assim, caramba, vamos tentar entender, querer ouvir de vocês. E talvez o grande, assim, tchum do filme seja esse movimento dela querer ouvir os alunos, e aí ela quer tanto isso que ela propõe a escrita de um diário, e a gente vai falar até um pouco mais dele daqui a pouquinho, quando abordar um outro aspecto do filme. Mas assim, você vê a questão da humildade, não é? Porque como que ela vai chegar, e isso você pode ser graduando, professor, pode ser PhD, pode ser mestrado, você pode ser o que for. Se você não tiver convicto disso, a chance de você conseguir manter uma relação com esse aluno, ela fica muito diluída. Não é isso? Falei bastante. E no caso, só pegando a carona assim básica, concordo com tudo que você falou. E é aquilo, o filme ele me passa uma lição muito importante. Ela tinha quando a gente fala da metodologia, do currículo lá que ela tinha, eu acredito que era um currículo impecável, sabe? Ela Uhum. tinha um cronograma de aula também absurdo, extraordinário. Só que foi como eu falei no início, a respeito da obra da Batista. Olha, quando ela fala da função docente, da própria prática educativa, ela não pode ser somente técnica e instrumental. Não, a Batista ela está falando de um saber que tem que andar acompanhado da sensibilidade, sabe? A sensibilidade de você escutar o outro, de levar em consideração a realidade dele, a vivência dele, o que a vida ensinou
para ele a partir de tudo aquilo que ele viveu, porque foi como a gente falou, o aluno, quando entra na sala de aula, ele não deixa a vivência, a bagagem dele fora. Entra tudo, a bagagem, as vivências, as experiências, a realidade, e eu acho que a grande questão é, por que a gente não usa dessa vivência, dessa realidade, por que a gente não tenta alinhar o ensino, não só o ensino da história, mas as disciplinas, por que a gente não tenta alinhar a realidade desses alunos com a prática educativa, sabe? Eu tenho uma música que eu sou muito fã dela e ela fala o seguinte, que quando se trata de ensinar, o mestre ele usa a vida e a vida ela usa tudo. Já que a vida usa tudo para ensinar, por que a gente não usa também a vida? O que ele vive lá fora, no campo de futebol, no bar com os amigos, na igreja, no parque, por que a gente não usa as experiências dele também para ensinar? Porque, bem ou mal, a gente está falando de algo que ele entende, e eu realmente acredito que quando a gente usa isso, a gente faz dessa. Quando a gente pensa nessa ponte de proximidade, a gente está contribuindo para uma prática autônoma e com certeza o aluno ele vai se sentir mais próximo. E olha, e perfeito sua fala, e pegando um gancho que você falou também um pouquinho de minuto atrás, tem a ver com a questão também da autoridade do professor, da figura do professor na sala de aula. Por quê? Nesse momento, o aluno aprende com o professor e o professor aprende com o aluno. Né? E é essa postura que é bacana. Ela se coloca no lugar de escutar a vivência deles, eles que são alunos, né? Mas têm vivência, têm coisa para ensinar, e ela quer ensinar aquilo que eles precisam aprender também. E aí, nos últimos Cine Debate, os últimos Cine Debate você consegue ver no nosso YouTube, aquele meu momento merchan. A Propaganda. gente tem um Instagram, não é isso? É @fora da sala de aula, FFP, não é isso? Isso. E aí a gente tem esse Facebook aqui, que é por onde talvez você esteja me vendo. E a gente tem também um canal do YouTube, que é onde a gente coloca o Cine Debate e outras cositas mais. Gostaria de lembrar também para você comentar lá na publicação do sorteio do livro, para você ganhar um livrinho que é muito especial, só livro de qualidade, e é o livro que chega. Isso não é fake news e também não é marmelada. A gente São 3 entrega livros, assim. gente. Isso. São 3 Isso aí, ó. livros. Então você tem 3 3 chances de ganhar. E aí, para você dar aquela moral para a gente também, por favor, compartilhe esse vídeo, porque isso é muito importante para a gente disseminar essa discussão que a gente está tendo. Acho que essa discussão é importante, então compartilhe aí, por favor. E aí, a gente estava na parte do. Só recapitular aqui. A gente estava falando sobre. sobre Isso. E esse papel, né, de troca, que os dois ali eles vão contribuir. E não tem essa questão do professor se diminuir com isso. Na verdade, ele até. Não sei se está se engrandecendo, né, mas está promovendo um aprendizado diferenciado. Né? Por que a vida não pode ensinar? E nos outros Cine Debate, agora eu lembrei, peguei o fio da meada, voltou aqui para minha mente. Nos outros Cine Debates, até no último que eu fiz com a Ariel, a gente estava conversando sobre um item que é muito importante, que a gente não vai abordar aqui especificamente, mas também fala no filme. O que ensinar? O que a gente vai... Qual é o conhecimento que tem mais valor? Né? Será que vale a pena eu ensinar o Holocausto para o aluno se, assim, se esse Holocausto ele não vai fazer sentido na vida dele? Qual é a razão fim do conhecimento? Né? Qual é a razão fim do aprendizado? É uma coisa que a gente tem que matutar, né? Tem que refletir, porque isso diz muito sobre o nosso trabalho, né? Qual é a função do professor? Sem querer romantizar a profissão também, que é algo que a gente já conversou aqui nos outros. Mas, assim, a gente precisa explorar uma razão fim para que aquele conhecimento faça sentido na vida dessas pessoas, que não seja uma coisa só da decoreba, a não ser quando a razão fim é essa, que existe também esse contexto, mas no geral, a escola, a sala de aula, ela não deve ter esse objetivo somente, pelo menos, é o que eu acho. Mas eu quero ouvir também o que vocês acham e o que a Débora acha. No caso, sobre o que especificamente? Não, assim, sobre essa situação, porque você concorda comigo que existe uma razão fim diferente, deveria existir uma razão fim para o conhecimento diferente
não só, tipo assim, o decorar as coisas, e é algo que a gente vai explorar até no próximo tópico que a gente separou, de haver uma leitura crítica sobre as coisas. Não é mais ou menos por aí que as coisas acontecem? Sim, nesse livro base que a gente está usando, Uhum, os três amigos, no caso, eles falam que a questão, o Paulo, no caso, ele faz uma diferenciação muito bacana entre o educador revolucionário e o educador reacionário. uhum, Ele explica que o educador revolucionário, o que ele faz? Ele segue por um caminho metodológico onde ele usa do objeto de conhecimento apenas para transferir. Ou uhum. seja, acaba acontecendo uma decoreba. Olha, você Sim. lê isso aqui, decorou, passou na prova e beleza. Só que em diferenciação, o educador revolucionário, ele vê no método, ele vê no objeto, ele vê naquilo que ele vai ensinar, ele vê aquilo como uma oportunidade de libertação, de transformação do próprio educando. E é nesse processo que a gente reafirma mais uma vez a importância da gente pensar em práticas educativas, porque nesse processo ele dialoga com o educando, e eu acho que isso vai fazer a gente caminhar para a questão, né, da leitura crítica, do quão importante é. Porque a leitura crítica, pelo menos dentro da minha concepção, ela está Uhum, muito alinhado sobre essa questão da prática educativa. Como a uhum, gente ensina, por que a gente ensina, o que a gente está ensinando, qual a importância disso. A questão de o que você faz com o que você aprende, né? uhum. E aí, agora já entrando no outro eixo que a gente separou para vocês, que é falar de um conceito que o Freire, o Gadotti e o Guimarães vão trabalhar nesse texto, e tem muito a ver com o filme por muitas coisas. E esse filme ele caiu como uma luva. Por quê? O filme fala de escritores da liberdade. E a escrita e a leitura são coisas que estão totalmente associadas, não são coisas distantes. E para eles escreverem, para eles entenderem o Holocausto, para eles se apropriarem ali da narrativa da Anne Frank, é necessário fazer uma leitura crítica. E aí a gente vai falar um pouco melhor desse conceito. E aí, como que a gente vai inaugurar? A gente vai tentar contextualizar um pouco do filme. Para quem não viu e para quem não conhece, o filme ele se chama Escritores da Liberdade. Já estou dando um spoiler, mas esse é um cine debate, então tem que ter spoiler. A professora, em um determinado momento, ela vai pedir para que eles escrevam um diário inspirado no diário de Anne Frank, que ela vai contar a vivência dela durante a Segunda Guerra Mundial, onde ocorreu o Holocausto, que foi o genocídio do povo judeu, e a Anne Frank, que era de família judia, e ela meio que está vivendo aquilo tudo ali, e ela narra as histórias dela e tal. E aí a professora passa esse texto para os alunos, porque em um determinado momento, um aluno ele faz uma caricatura de um jovem, um aluno negro, e eles começam a caçoar dele. E aí ela faz a associação perfeita. Ela chega e fala assim: olha, eu já vi desenhos assim no museu, e eram quadros de judeus, onde os nazistas eles pintavam os judeus assim e iam criando o antissemitismo, o ódio aos semitas, o ódio aos judeus. E aí ela foi falando daquilo ali, e aí eles começam a entender aquilo, e ela começa a levou ele no museu, explicou para eles o que era o Holocausto, e tudo ali e tal. E aí tem um momento que é muito interessante que ela chega e fala assim: olha, a gente vai começar a trabalhar com esse livro aqui, um texto novo. Ele ainda não está na grade obrigatória, mas eu gostaria que vocês lessem o livro, que é o Diário de Anne Frank. Eles começam a ler e se identificar com aquilo, porque a professora ela faz a associação que é muito bacana, tipo assim, vocês acham que vocês entendem tudo de gangues, mas porque vocês não conhecem essa gangue que foi a pior gangue. Vocês falam de dominar bairro, mas ele dominou países, muito por conta desse discurso que tá, tipo assim, o nazismo ele se alimentava muito desse discurso nacionalista, de que nós somos melhores do que os outros. E um filme perfeito para a gente fazer essa associação aqui seria o filme A Onda, que de repente a gente pode até fazer um cine debate sobre ele. Mas nesse filme a gente já pode observar isso.
né, de como esse não, dadas as devidas proporções, né, como esse nacionalismo ele vai aflorando nesses alunos, e eles começam a se identificar com aquilo. E uma cena para mim que exemplifica demais essa leitura crítica apresentada por esses autores, essa ideia que descreve bem, é uma cena que a Eva ela chega para a professora e bate na mesa dela assim: professora, você não me falou que a Anne Frank morre? Como assim? Não sei o que lá e tal. Aí a professora fica assim: mas Eva, tipo, ela fica desbundada ali, não sabe o que fazer, vê que a aluna tá meio alterada, né? Porque a história mexeu com ela, porque na interpretação dela foi aquela coisa assim: caraca, você tá mandando eu ler isso, mas no final o mocinho não sobrevive. E aí um dos alunos chega e fala assim: ô, calma aí, não. Pô, não é bem assim, cara. Pô, olha, você conhece alguém aí que tá num livro? Olha o livro dela, a história dela tá viva aí pra gente aprender e tal, fazer a diferença. E a todo momento no filme tem esse negócio: um brinde de diferença, vamos fazer a mudança. E aí ela começa a entender aquilo ali. E aí eu fiz esse apanhado todo para chegar na seguinte conclusão. O Paulo Freire, quando ele está trabalhando nessa ideia da leitura crítica, ele está falando o seguinte: qual é a razão fim para a leitura de um texto? Se o aluno ele está lendo um texto somente para ganhar ponto, ele pode até ler, mas a leitura vai ser assim, vazia. E aí ele não vai conseguir ter uma leitura clara daquilo ali. Agora, se aquela leitura, ela pode até valer ponto, mas se ela fizer um sentido para ele, ou se ela tiver uma outra razão fim, se não somente ganhar ponto, uma coisa que vai medir o desempenho dele, as coisas podem ser um pouco diferentes. E foi o que ocorre no exemplo do filme, né? Que as coisas começaram a ser um pouco diferentes, que eles começaram a internalizar aquilo ali e ver que tudo era possível. Era possível para eles se formar, completar 18 anos, era possível enxergar o mundo de uma outra maneira. É como se eles saíssem, é como se eles se libertassem de amarras que prendiam a visão dele ou que limitavam. Ou tipo assim, eu vou crescer e vou virar um cara brabo na minha gangue e é isso que eu quero. Isso que é ser top, é isso que é ser lembrado. Mas até esse menino fala, tá vendo? Ela está sendo lembrada, e olha como ela está sendo lembrada. Foi uma pessoa que resistiu, que pensou diferente, que criticou aquilo ali, que conseguiu ter uma leitura mais ampla, uma leitura crítica das coisas. E como eu já falei, né, a Débora e eu fazemos história e a gente a todo momento se depara com essas coisas. E aí eu queria ouvir também de você, Débora, a sua opinião sobre essas coisas e a importância do olhar crítico sobre quaisquer coisa que a gente está analisando, que está vivenciando, enfim. Então, vamos lá. O próprio Freire também, nesse livro, ele vai dar uma definição de leitura crítica dada por ele mesmo, é a visão dele. Ele vai dizer que essa leitura crítica, ela implica aonde o leitor, no caso, a partir dessa leitura, ele se assume como um sujeito inteligente e também cuidadoso em relação ao texto. Nesse sentido, enquanto ele lê o livro, ele também lê o mundo, sabe? Uhum. A partir das suas experiências de vida, a partir das suas práticas. E é interessante porque o livro mesmo, ele fala que há há alunos, há professores que reconhecem que muitas das vezes, quando se trata da leitura que ocorre nos espaços escolares, é sempre uma leitura que é capitulada, sabe? Que não tem, que falta há uma ausência de uma leitura crítica e foi como você pontuou muito bem que a leitura ela acaba servindo como moeda de troca. Uhum. Aí no caso, lê que eu te dou um ponto, eu te passo, você não vai para o conselho, sabe? E quando acontece isso, se esvazia totalmente e muitas das vezes acaba não tendo essa leitura crítica. E em uma outra obra do Freire, né, ele vai dizer que essa questão da leitura crítica é quando a gente é capaz de ler o mundo e também ler o livro. Ele vai dizer que a leitura do mundo ela precede, ou seja, ela vem antes da leitura das palavras.
Ou seja, quando a gente lê um livro sobre essa leitura crítica, a gente, no caso, a gente precisa ler o mundo. E não só ler, mas também escrever, reescrever sobre o mundo. E quando ele fala dessa questão de escrever, reescrever, ele fala sobre essa questão de transformar, sabe? E você destacou uma questão muito importante sobre essa questão da leitura numa questão de moeda de troca, porque o Freire, nessa outra obra, ele também fala que quando ele está falando dessa leitura crítica, nem sempre se trata sobre você ter lido mais de 50 livros, mais de 60 livros. Não, porque para ele de nada adianta se você ler 50, 60 livros, se você não consegue ler o mundo a partir dessas leituras que você faz sobre o livro, sabe? E eu acho essa questão muito importante, e isso tem muito a ver, né, sobre a educação que a gente quer, que a gente pensa. Se a gente pensa a educação como uma educação que apenas reproduz, uma educação bancária, ou se a gente vê a educação como uma verdadeira possibilidade de transformação do mundo. Gente, a Débora fala cada coisa que a gente fica assim, bege. Cara, a Débora é muito inteligente. Muito legal estar fazendo essa live com você. E, gente, é muito por aí, né? Porque eu acho que a gente também não pode, assim, ser... a gente não pode romantizar tantas coisas. Por um lado, eu sei que muitos professores acabam sustentando uma educação bancária por falta de opção. Ou por uma pressão institucional do sistema que a gente vive e tal. Aí, aquele momento, hashtag descansa militante, mas isso influencia bastante, né, em tudo que a gente faz, nas atitudes que a gente toma ali na sala de aula. A gente acaba sendo, na sala de aula, um proletário na mão de um burguês. E aí a gente meio que acaba tendo que tentar atender essas demandas. Mas o que eu acho interessante é que, mesmo nesses casos, gente, é importante a gente entregar para o aluno outras coisas, dar para eles ferramentas, sabe? Novas possibilidades de você enxergar o mundo, fazer uma leitura do mundo. E eu lembro que uma das coisas que me motivou a fazer história, e eu estava lembrando bastante disso esses dias, que foi assim, eu gostava muito de descobrir o porquê das coisas. Isso eu acho que é uma coisa normal do historiador. Eu sempre fui muito curioso. E aí eu lembro, recentemente eu preparei uma aula que era sobre Segunda Guerra Mundial, e aí eu falei sobre a política da boa vizinhança. E quando criança eu gostava muito das animações da Disney. E quando eu descobri que existia uma animação da Disney que falava sobre a história também, que estava misturado, que é o Você Já Foi à Bahia, que é quando o Walt Disney e sua tropa vem aqui desenhar os personagens da Disney, aquilo ali me impactou tanto quando eu era criança, que foi uma coisa que me marcou, de falar assim, caraca, história é muito maneiro, porque mistura com coisas da vida, assim. E aí eu sempre gostei muito de ver série, aí eu lembro que eu gostava muito, ainda gosto, sou fãzão da série, Um Maluco no Pedaço, e aí eu lembro que no Maluco no Pedaço, às vezes eles falavam coisas de Malcolm X, de Martin Luther King, e eu comecei a me interessar por esses caras. E aí são coisas que eu fui vendo em série, coisas que permeavam o meu universo de criança, adolescente. E quando eu comecei a observar aquilo, e meus professores faziam essas associações, falavam, gente, ó, em filme tal tem isso. Aí eu já ficava assim, caraca, gente, o Capitão América, ele surgiu no contexto do nazismo, quando ele falava da perspectiva norte-americana do processo. Aí aquilo ali foi me envolvendo, me encantando, e eu fui me apaixonando por essa ciência muito por conta disso. E isso não é uma exclusividade dos professores de história. O professor de matemática, quando ele tenta aproximar o aluno desse universo, ele já está oferecendo para ele também um olhar crítico para aquilo que eu gosto. Depois disso, eu passei a ver O Maluco no Pedaço de um jeito totalmente diferente. Então, tantos episódios que falam sobre a questão do racismo, eu entendo melhor aquilo ali, porque eu entendo o contexto. E a gente vai ver muito esse lance do contexto nos filmes e tal. E, tipo assim, todo filme, eu sou muito chato com isso. Eu vejo todo filme que eu vejo, eu já penso assim, no contexto que aquilo ali está se passando e o porquê que aquilo ali está sendo assim. E aí, eu gosto muito de filmes de super-herói, a gente vai ver muito isso. E para mim, o que funcionava era isso. Principalmente filme de super-herói e música. E aí, por exemplo, se falasse,
por que que Gotham é uma cidade tal? E aí, por um tempo, eu fui descobrindo, e quando os meus professores me ensinavam, porque Gotham é inspirada na Nova York do período ali, mais ou menos, depois da crise, e aí tá aquela coisa ali meio sombria, violenta, e aquilo ali me fez ter mais apreço pela história, entender os filmes, a história, tudo de um jeito diferente. Então, olha como os detalhes, né, as coisas que são simples. É um exercício de aproximação, tentando entender, mas não esquecendo do assunto. Porque eu tenho certeza que aqueles alunos, eles entenderam mais sobre si, mas eles com certeza entenderam também sobre o Holocausto, o que foi o nazismo, e a importância de você não repetir aquilo. Eu estava até comentando com a Débora também sobre um outro material que eu escrevi, que eu meditei sobre o porquê preservar Auschwitz. Por que não destruir a história do nazismo? Exatamente pela importância que aquele símbolo tem para a gente jamais esquecer o que foi. E tá aí a importância da história, do patrimônio, de você conservar a memória. Porque tem coisas que seria mais fácil a gente esquecer, mas quem esquece tende a repetir o erro. E a gente está ali para relembrar. E talvez esse seja o principal objetivo da educação, porque, pô, beleza, vamos dizer que eles vão fazer uma prova ali de múltipla escolha e tal, que aí vai falar assim, me fala uma característica do nazismo. Aí na alternativa vai estar antissemitismo. Beleza, o aluno vai matar a questão. Mas para além daquilo ali, será que não é importante que ele saiba de fato que foi o antissemitismo para ele não repetir isso com com o indígena, com o negro, com qualquer outro grupo que se defina como uma raça pura e que o outro não é uma raça pura e ele não é menos ser humano que eu. Tanto que os judeus eles eram constantemente associados a ratos, né, por conta do nariz, né, desse estereótipo do nariz. Aí nas charges tem até um livro, tem uma colega, Isabelle, que ela gosta muito desse livro. Uma vez ela me mostrou, mas eu não sei se alguém aí vai conseguir achar o nome dele, mas é um livro que conta a história do Holocausto com gatos e ratos. E os ratos são judeus, e o autor faz uma brincadeira com isso, é um livro bem legal. Mas era isso que eu queria falar. Débora, tem alguma experiência assim para compartilhar? Não, não tenho. Não Não, tranquilo, que tenho. eu falei a Eu beça aqui também. só Uhum. queria até falar, né, que quando eu conversei com o Alan, eu falei para ele, Alan, não sou fã de filme de super-heróis, Isso. gente, Uhum. por que que eu fui falar isso? Vou Pô, até não. tentar assistir depois um Caraca. filme. Gente, ainda bem que eu tava sentado, se eu tivesse em pé eu desmaiava, porque ela falou isso. Eu gosto muito de filmes, especialmente muito de super-herói. Tem muitas histórias loucas sobre isso, mas aqui não é o espaço de eu contar elas exatamente. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente meio que terminou essa apresentação geral. Eu vi que a gente teve muitos comentários, muito obrigado a todos vocês que comentaram. E nesse momento a gente vai ler os comentários de vocês. A gente vai tentar ler alguns comentários, trazer aqui para discussão. E eu vou ler comentário de tudo. Vou ler comentário de bastante coisa. O primeiro que eu gostaria de ler é o da Natasha Severo, que ela comentou assim: amo muito esse filme. E ela falou que ela é aluna do SEV Itaboraí. Um abraço para todos os alunos que estão participando. Os alunos estão em peso aqui. Essa escola é muito parceira, é muito legal. Muito obrigado por estarem participando e pelas contribuições de vocês. Outra pessoa que comentou foi o Jaci Marques, que também é bolsista do projeto, um grande pesquisador. Ele comentou uma frase assim, muito bonita, que é assim: quem ensina aprende ao ensinar. Quem aprende ensina ao aprender. Muito, muito bacana Paulo essa. Freire, hein? É, foi. Gente, frasão, né? E vou comentar agora aqui a Priscila. Vou comentar bastante gente. Priscila Rodrigues Martins comentou assim: convivência e fortalecimento de vínculos, acho que esse caminho foi percorrido pela professora. Ela respeita a fala deles, uma coisa que eu e a Débora até comentamos aqui. Respeita os conhecimentos deles e possibilita que eles se coloquem em suas aulas. Né? Isso é muito importante também, né? Dar o espaço de ouvir. Às vezes a gente está lá meio que só para falar, mas é maneiro ouvir também. É show. Meu pai, ele adora falar uma coisa. Meu pai, que inclusive assiste as lives, né? Que ele sempre fala.
frase de gente assim, que meu pai adora ditado, mas uma coisa que ele fala que é muito verdade, você tem dois ouvidos, né, e uma boca, né, para você ouvir mais e falar menos. Isso também vale para nós professores, inclusive para mim que falo bastante. A Ana Flávia Dias comentou assim: o que mais me cativou no filme foi o fato da professora mudar a sua metodologia pelos alunos, como já foi mencionado aqui. Vemos o oposto disso hoje em dia. Muitos professores querem passar a matéria do jeito deles e acabou. Se o aluno entendeu ou não, o problema é dele. E aí tem até fazendo um grifo nosso. E aí fala assim, eu estou recebendo de qualquer jeito. Muita gente, professor, fala isso. Aí ela continua aqui. Essa professora não. Ela se preocupa com os alunos e faz um trabalho que está além da sala de aula. Todo professor deveria assistir esse filme. Verdade. Assina embaixo. A Priscila Rodrigues Martins novamente comentou assim: quando os alunos sentiam-se acolhidos por ela, pronto, ela promoveu uma convivência positiva. Legal. Conceito que a gente trabalha também. Durante as suas aulas e fortaleceu o vínculo entre eles e entre ela e os alunos, verdade. Quando ela meio que naquela parte da linha, ela meio que mostra assim, gente, através das diferenças, vocês percebem, quer dizer, vocês têm mais coisas que os aproximam do que os separam. Isso é legal também de ver. Sim. A Margarete comentou assim: conhecer a realidade do aluno ajuda na prática docente, pois conseguimos construir pontes importantes para consolidar o aprender, proposto não somente pelo professor, mas também pelo aluno. Verdade. A Letícia Araújo comentou assim: como vocês falaram, eu achei muito legal do filme é a professora ouvir os alunos e procurar entender a realidade deles. E achei bem legal também a parte que eles escrevem e ela leu tudo sobre eles. Disposição, né? Tipo, ela leu todos aqueles diários e a gente, às vezes, que a professora tem algumas preguicinhas de algumas coisas. E imagina ler aqueles diários todos, né? Ela leu, ainda mostrou para o pai, leu com atenção. Isso foi bem legal mesmo, essa postura dela. A Evelyn Molinaro comentou assim: enquanto professores, devemos levar as aulas aos alunos a fim de que eles reflitam sobre a importância daquilo na vida deles. É importante nós adaptarmos a cada aluno, a cada turma e a cada instituição. Verdade. A gente não consegue se desprender do contexto, né? A gente precisa se inserir naquele contexto para fazer a coisa dar certo, né? Vou tentar ler mais gente aqui. a, aqui. A Ana Flávia Dias também comentou assim: essa comparação do Holocausto com a rivalidade e a violência proporcionada pelas gangues foi uma abordagem magnífica da professora, porque isso, por, porque isso ela faz com os alunos entenderem as consequências reais do preconceito. Verdade, que o grande pano de fundo é esse, o preconceito, né? Naquele caso ali, mais especificamente o racismo, que aí vale tanto para o negro quanto para os semitas, que acho que não se chega a configurar como racismo, que agora na dúvida se seria. Débora também, que tem origem judaica, não é, Débora? Isso. Você Só pode que até. aí. Não, gente, eu tenho, só que é só o sobrenome mesmo, sabe? É o Ortman. E eu queria também falar aqui do comentário da Ana Flávia Dias assim: os alunos se identificaram com Anne Frank, Anne fugia dos nazistas e eles fugiam da perseguição das gangues. E eles, né, embora os atores aparentem ser mais velhos, eles ali tinham uma média de 15, 16 anos, 14, né? Eles não são tão mais velhos, então eram crianças. Aí ela continua: Anne era uma menina cheia de sonhos e objetivos assim como eles. Eles se viam na personagem. Creio que quando a Anne morre, Eva ficou desolada porque ela se via na personagem. E aí, por fim, a gente vai ler mais um comentário, fiz uma maratona de comentários para conseguir ler de vocês. E a Maria Clara Corrêa comentou o seguinte, um comentário bem extenso, mas bem legal. Infelizmente, essa convivência, entre aspas, o que é a base no processo de desenvolvimento educacional de cada aluno, não vem sendo levado muito em conta, principalmente na situação atual, pandemia, que estamos passando, onde o toque teve que se recolher. O ensino remoto demonstra cada vez mais profs e alunos não estão sendo valorizados. Precisam apenas realizar diversas atividades, pois ao final do bimestre, o 10
precisa estar no boletim, independente do caminho que ele percorreu até ali. Vemos docentes, discentes e demais funcionários desgastados e sobrecarregados e etc. Desejo que nós, futuros docentes, possamos desconstruir essa visão sobre educação, que vem sido vivenciada desde os tempos remotos. Caraca! Quer falar primeiro, Débora, para eu dar uma... Então, vou rápido. Uhum. Sobre esse último comentário, eu acho interessante porque a Batista, quando ela fala da prática de hospitalidade, ela fala que essa prática de hospitalidade ela também passa pelo caminho da gente saber respeitar os espaços e também os silêncios, sabe? E dentro dessa pandemia aí, eu digo por mim mesma, gente, a minha mãe ela não me aguenta mais. Porque eu tô num nível, tipo assim, agora eu tô no humor, só que depois eu tô em outro humor, sabe? E eu acho que a gente, até mesmo sobre essa questão do ensino remoto, né? A gente chegar e falar, oh, não, olha, vocês precisam fazer porque no final do período vocês precisam ter um 10. A gente não pode parar. Eu acho que reduz, deixa de lado, ignora todos os problemas que o aluno, que nós, né, Uhum. nós temos que lidar nesse período e acaba também contribuindo para perpetuar uma educação que está mais preocupada com uma nota do que se realmente o aluno aprendeu ou se ele realmente vai levar aquilo para a sua vida, né? Exatamente. Eu acho, né? Tem muitas coisas, assim, muitos comentários que foram legais e para tentar resgatar tudo. Eu acho que, gente, a quarentena tem sido cansativa para todo mundo. Alunos, pais, mães, todos os trabalhadores. E eu ouvi uma frase lá no início da pandemia que ela tá valendo para agora também. Desculpa qualquer coisa. É a minha primeira pandemia. E é algo assim inédito para todos nós. E assim, a gente tá cansado emocionalmente. Ainda mais a gente enquanto professor também, a gente está trabalhando e não só quanto professor. Recentemente, eu participei de uma reunião do Departamento de História da UERJ-FPT, que fica aqui em São Gonçalo também. Para quem não sabe, estamos falando de SG, São Gonçalo. E a diretora, Ana Santiago, ela falou uma coisa que eu achei bem legal, né? Que é algo que eu já sabia, eu e a Débora. Por quê? A universidade, ela parou para aulas, né? Não está tendo aula por enquanto, voltaremos agora, possivelmente em setembro. Mas Débora e eu e vários outros alunos da UERJ, que são pesquisadores, a gente ainda continua ralando muito. As nossas pesquisas não pararam. Inclusive, às vezes eu tenho a sensação de que eu estou pesquisando muito mais remotamente do que se eu estivesse presencialmente. A gente tem produzido bastante, escrevido, a gente tem, no caso, escrito artigos, temos apresentado aqui o próprio Cine Debate, temos feito debate, enfim, a gente tem feito muita pesquisa, cada um aqui na sua área e a relação continua. E fora as outras demandas de tipo da aula, de coisas de trabalhos e de várias outras coisas que estão rodeados no nosso universo. Então, assim, há um desgaste emocional muito grande, há um cansaço muito grande, e aqui a gente entende totalmente isso. A gente não pode ignorar isso tanto em nós mesmos, né, quanto nos alunos. Pode fingir que tudo tá normal. Embora, assim, pô, tem hora, cara, que eu falo aqui com os meus amigos que, assim, pô, eu tenho muita vontade de ir no Plaza, de, sei lá, de passear, de andar por aí, fazer as coisas que eu gostava de fazer, de encontrar os meus amigos. Mas eu ainda não me sinto 100% para isso. E, embora, assim, no centro de São Gonçalo, acabou a pandemia já, gente. Acabou, não tá todo mundo normal. Tipo assim, Alcântara, tudo ok, as pessoas estão indo sem máscara mesmo, mas eu ainda não me sinto confortável. Entendo também que isso ocorre por desinformação e N Sim. coisas, mas rolou esse breve desabafo aqui, né? E a gente Deixa eu tá todo fazer mundo o meu sentindo, também, Alan, com certeza, mas por assim, tá favor. todo mundo sentindo falta do contato. Mas fala aí, Débora, momento de desabafo.
Concordo com tudo, gente. Momento de desabafo. Eu acho que uma das primeiras frases que eu ouvi no início de março, eu acho que ela faz total sentido, que ela diz o seguinte: as pessoas têm o costume de falar que está todo mundo no mesmo barco. Só que não está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo mar. Só que nesse mar, alguns estão me ignorando, sabe? Como você falou, né? Em Alcântara, em São Gonçalo, parece que não existe a quarentena. Eu acho que a quarentena ela tá sendo feita por, sei lá, meia dúzia de pessoas. E nesse mar tem gente que vai ter que lidar com as consequências do individualismo de outros, de terceiros, sabe? E isso faz a gente pensar, uma coisa que eu ouvi é que quando a gente, né, sobre essa pandemia, né, quando a gente se cuida, quando a gente faz o uso da máscara, quando a gente evita a aglomeração, a gente não está protegendo só a gente, mas também está protegendo o outro, sabe? Só que eu acho que hoje a gente está preso nessa questão do individualismo, sabe? É só eu. Só que a gente tem que lembrar que não é só sobre você, é sobre o outro também, sabe? Então, momento de desabafo, pelo amor de Deus, gente, fica em casa. Hashtag fica em casa, Fica em hashtag lave casa. as mãos. Mas assim, e fora, né, a pandemia, ela simplesmente existe, né? E a gente meio que teve que aprender a lidar com ela. Tanto que, assim, para quem não sabe, o Cine Debate ele ocorria presencial na FFP. Mas a gente teve que, né, se adaptar aqui, mesmo sabendo que, assim, muitos de nós, às vezes, nem temos recursos para isso, para fazer live, assim. Vocês veem que até nos últimos lives, às vezes a gente trava, às vezes acontece várias coisas. Porque, assim, tem sido difícil. A gente está aqui também cansado, né? Mas tentando resistir, mesmo sabendo que muitos não têm opção, né? Precisam ir mesmo, encarar o ônibus Sim. lotado desde o início. Mas existem aqueles que têm opção e acabam indo para a rua. E, no fundo, por mais que eu, entre aspas, julgue, né, e condene, eu até entendo por isso, porque assim, é a primeira pandemia de todo mundo, gente, nem todo mundo faz a mesma leitura de mundo, as pessoas já estão cansadas de ficar em casa, e é isso. Mas a gente está dando a volta por cima, a gente está resistindo, a gente está se reinventando, e estamos vivendo essa experiência e tendo a certeza de que tudo vai passar e depois a gente vai conseguir se encontrar, vai conseguir se abraçar, vai ter um contato com um aluno diferenciado e também vai entender melhores maneiras de utilizar a internet, que é algo que não vai acabar e eu acho também que o ideal é que não acabe. A internet ela é uma coisa boa, o ensino remoto talvez ele tenha um espaço também. Eu valorizo muito o presencial, mas ele talvez vai ter um espaço que pode ser interessante para a gente trabalhar com uma outra forma de acessar o aluno. Até porque lutar contra a tecnologia não tem mais como, gente. Não tem mais como lutar contra isso em 2020, 2021. E, galera, queremos falar que já encerramos o nosso sorteio. Não. E porque agora a gente vai falar o nome dos 3 ganhadores que receberam o livro. Então, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram. E a gente vai falar aqui para vocês. Deixa eu só achar aqui. Ok. O primeiro ganhador é o Danilo Nogueira, de São Gonçalo. E o segundo ganhador é a Letícia Araújo, também de São Gonçalo. E a terceira ganhadora, né, é a Cida Siqueira, da Penha, Rio de Janeiro. Então, Cida, Letícia e Danilo, fiquem tranquilos porque nós iremos entrar em contato com vocês. Vejam se vocês colocaram tudo certinho lá, o e-mail, todas as cositas mais necessárias para você receber o seu livro na sua casa com segurança. E E lembrando que é o livro vai isso. chegar.
Vai Lembrando que chegar, o livro gente. vai chegar. Quando Ele chegar, você pega, tira foto, marca a gente no Instagram, vai chegar, gente. O livro vai Exatamente, chegar. gente. Olha, eu gostaria de agradecer muito, 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 muito a participação de todos vocês que comentaram, as pessoas que passaram e deram uma olhadinha, educadores, alunos, pessoas, gente. A gente gosta de gente e é assim que a gente consegue meio que fazer esse abraço virtual dessa forma e fazer um agradecimento especialíssimo para a Débora, que esteve aqui conosco fazendo contribuições riquíssimas, com toda a inteligência dela. Débora que tem vários talentos, e na próxima vez que ela Ah, vier aqui, ela vai cantar para vocês, que Débora canta ah, muito. vou E cantar, Débora, gente. e Débora, assim, tem vários talentos, é uma pessoa incrível. Te agradeço demais, Débora, por todas as contribuições. Eu tenho certeza que todos os que participaram também amaram estar aqui com você. E é isso. Espero poder contar com você mais vezes. Com certeza. Eu também queria agradecer pela oportunidade. Como eu falei no início, eu estava nervosa, só que quando a gente vê que a gente não faz nada sozinho, mas sempre quando a gente tem pessoas que partilham os seus saberes, as suas opiniões, tudo fica mais tranquilo. Eu agradeço pela oportunidade. E é isso, gente. É isso, gente. Agradecemos demais. Muito obrigado pelos comentários. Ganhadores, participem. A gente vai dar uns avisos finais aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Curta a página do Fora da Sala de Aula. Siga a gente Isso. no Instagram. Se inscreva no nosso canal do YouTube, porque essa live vai estar lá dentro de alguns dias. E participe das coisas que a gente faz. A gente se movimenta bastante aqui na internet, sempre com conteúdos de qualidade sobre educação em espaços escolares e não escolares. Então, por favor, Alan, só mais oi, um lembrete rápido. claro. No caso, todos os textos que a gente falou aqui durante a live, no caso, são textos que fazem parte do nosso grupo, que a gente usou para fazer estudos dentro do nosso grupo, e eles ficam disponíveis no nosso blog, que, se eu não me engano, é Socializando Pedagogia. Se alguém puder deixar o link, sabe? Então, se você achou interessante alguma coisa que foi falada aqui, é só você ir lá no blog e também falar sobre não sei, né? Mas tem o Geneps, né? Que vai ser online esse Ó, ano. gente, Faz a propaganda, Alan. esse Geneps está prometendo. Para quem não sabe, esse é um evento que a gente organiza e que a gente traz muito educador fera para falar sobre vários assuntos irados sobre educação, assim, pesquisas novas, novos debates, novas pedagogias. E aí, assim, a gente sai sempre, pô, anestesiado desse evento que ocorria presencialmente na FFP e esse ano ele vai ocorrer online, porque a gente não é fora da sala de aula por acaso, não é mesmo? A gente vai se permeando aí pelas outras mídias e é isso, gente. Siga as nossas páginas, participem das coisas conosco e queria fazer mais um anúncio aqui, que é o seguinte, a gente vai ter uma próxima live, aí eu vou fazer aqui um save the date, salvem essa data, para o dia 30/7 a gente vai ter uma nova live, e no mês que vem teremos mais um Cine Debate, para cine debatermos outra obra do audiovisual brasileiro ou internacional, beleza? E, beleza aqui, ó, recebi no meu ponto eletrônico, aqui, o Lucas comentou aqui também, que a próxima live live quinta que vem com o grande Érico Machado, que é um grande educador. Opa! E vai ser top também. O Érico fala muito bem. Ele é da Universidade de Ponta Grossa. Então, assim, vocês verem. E queria também falar mais uma coisa. Esse é o momento dos esquecidos. Queria falar de quem esteve presente aqui, de quais lugares. Ó, teve gente de São Gonçalo, teve gente de Itaboraí, teve gente da Penha, teve gente de Cabo Frio, teve gente também de fora do estado do Rio de Janeiro, de Olinda, de Pernambuco, teve gente de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, teve gente de Floriano, no Piauí, teve gente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e teve gente também de Fortaleza, no Ceará. Então, gente, é isso. Muito obrigado a todos e todas. Desejo uma ótima semana, uma ótima noite, e nos vemos na
próxima quinta com o Érico. Show? Tchau, Tchau, galera. gente.